Graça e paz, cá estamos para mais uma aula de Teologia Sistemática, Teontologia, Doutrina de Deus. Eu disponibilizei o livro 2 do texto de Santo Agostinho, o Livre-Arbítrio, para vocês lerem e discutirem. Antes de eu entrar propriamente nos argumentos de Santo Agostinho deste livro, eu farei uma introdução para entendermos o método agostiniano de abordagem. Como Agostinho ele organiza, qual é o método agostiniano para provar a existência de Deus. Bom, se Deus é, por excelência, o objeto de nossa beatitude, de nossa felicidade, como alcançá-lo? Do ponto de vista da filosofia moderna, é uma das ambições mais altas da metafísica. Alguns a estimam impossível, mas para Agostinho, provar a existência de Deus é uma tarefa fácil. Basta empenhar-se nisso. Bom, por quê? Porque para Santo Agostinho, a ideia de Deus é um conhecimento universal e inseparável do espírito humano. Então observem que, por um lado, ninguém conhecerá a Deus tal como Ele é. Contudo, ninguém pode ignorá-lo, dado que a ideia de Deus é um conhecimento universal e inseparável do espírito humano. Mas, por outro lado, Deus só se deixa conhecer no tanto que é necessário para que o homem deseje possuí-lo mais e se empenhe em procurá-lo. A grande pergunta é: ninguém, do ponto de vista de Agostinho, ignora a existência de Deus? Ao tomar os textos de Agostinho, o que se lê não é que nenhum homem ignora a existência de Deus, mas que não é permitido a qualquer homem ignorá-la. Há uma diferença. É possível que alguns homens o ignorem, mas esta ignorância se deve a uma deficiência dos próprios homens e não de Deus. O Santo Agostinho ele faz um comentário do Salmo 14:1. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Vejam que diz Agostinho que tais homens são tão raros que é penoso encontrá-los. Bom, por que eles negam a Deus? Observem que porque estão perdidos em seus vícios. Porque a depravação deles tornou-os insensatos, loucos. Logo, é sempre para um número muito pequeno de homens insensatos que pode ser necessário provar a existência de Deus. Em contrapartida, é preciso confessar, dirá Agostinho, que é muito difícil prová-la, isto é, provar a existência de Deus para aqueles que não a reconhecem por si mesmos, dado que a ideia de Deus é um conhecimento universal e inseparável do espírito humano. Quem o nega é porque está em um estado de cegueira. Vejam que, quanto aos insensatos, devemos abandoná-los à sua cegueira ou
seria mais conveniente fazer um esforço para tirá-los daí. Observe que Agostinho decide-se pelo segundo. O que é extraordinário quando nós lemos Agostinho? O extraordinário, porque dentro de uma perspectiva moderna, não só moderna, mas já estava também na filosofia antiga e na medieval, mas principalmente se pensarmos no nosso contexto atual, quando fala-se em provar a existência de Deus, imediatamente vem à nossa cabeça a pretensão de apresentar argumentos bem encadeados, premissas sobrepostas, argumentos persuasivos, convincentes, alinhados, racionais, lógicos, que leve o leitor ou leve o interlocutor a reconhecer, por meio desses argumentos, a existência de Deus. Então, quando nós lemos Agostinho, numa primeira olhada, nós nos surpreendemos diante da prova racional da existência de Deus que ele propõe ao insensato. E você dirá, mas por que devo me surpreender? Ora, suponhamos que um homem que não quisesse crer no que cremos, mas saber se aquilo que cremos é verdadeiro, ao contrário de tudo que poderíamos esperar de Agostinho, Agostinho não se empenharia em demonstrar-lhe a existência de Deus convencendo-o, como eu faria, como muitos teólogos fazem. Por quê? Porque o primeiro passo na via que conduz o pensamento em direção a Deus é a revelação pela fé. É a aceitação da revelação pela fé. Ora, parece contraditório, dado que consiste em aceitar, primeiro sem provas, o que se trata precisamente de provar. É como se Agostinho dissesse ao seu interlocutor, dissesse a esse número pequeno de insensatos, desses nécios, desses loucos, dessas pessoas que estão beirando a demência, que para provar a existência de Deus é necessário primeiro aceitar a existência de Deus pela fé. Uma vez dado esse passo de fé, inicia-se a demonstração racional deste primeiro passo. Vejam que somente após ter obtido esse ato de fé, Agostinho se empenhará em provar o caráter racional de sua crença aos insensatos. Agostinho é surpreendente e, evidentemente, os tomistas não se agradam desse método. Quando falarmos de Tomás de Aquino, eu apresentarei para vocês os argumentos tomistas e o porquê que esse método agostiniano para Tomás de Aquino não cai muito bem. Vejam que a necessidade de crer na existência de Deus revelada pelas Escrituras, antes de demonstrá-la pela razão, será reafirmada por Santo Anselmo com a mesma referência ao Salmo 14:1, no início da famosa prova do Proslógio, capítulo 2. Devemos concluir disso que Agostinho finda
a sua certeza na fé e que, por consequência, não admite qualquer demonstração propriamente racional, com certeza absoluta, para Santo Agostinho, a razão é capaz de provar para si a existência de Deus, dado que esta verdade é conhecida pelos filósofos pagãos, isto é, aqueles filósofos, aqueles homens que estão fora da revelação, que estão fora da fé cristã. Agora, observem que a situação do homem após o pecado é tal que o caminho mais curto e mais certo que a razão humana pode seguir é o que passa pela fé. Porque, longe de perder-se ao seguir a fé, ao contrário, a razão ela se encontra, dirá Agostinho. Ora, o que é importante destacarmos aqui e de pensarmos um pouco mais? Que a fé daquele que crê, a fé daquele que crê que Deus existe, não dispensa de modo algum o penoso esforço dos argumentos racionais. Porque uma fé inabalável não dispensa a razão de exigir argumentos evidentes. Essa vontade de não atenuar em nada o rigor da razão em matéria de prova se manifesta desde o primeiro momento da argumentação agostiniana. E nós poderemos observá-la mais claramente logo no primeiro parágrafo do texto O Livre-Arbítrio, livro 2, de Santo Agostinho, que na próxima aula nós discutiremos. Agora, vejam que uma nota é importante ser inserida aqui. A conclusão da prova racional da existência de Deus apresenta como um conhecimento muito pobre, mas certeiro, evidentemente em comparação com o que seria uma visão da existência de Deus, no texto agostiniano. Agora, o que é importante pensarmos, retomando aquela ideia agostiniana, de exigir do seu interlocutor que antes que ele deve aceitar a existência de Deus pela fé, para depois analisar as provas oferecidas. Ou seja, o objeto que se quer provar deve ser aceito sem provas para depois poder ser provado. Parece contraditório, mas o primeiro passo na via que conduz o pensamento em direção a Deus é a revelação pela fé. Sim, parece contraditório, mas por que Agostinho age desta maneira? Acredito que sua experiência pessoal nos dê a resposta. Por quê? Porque observem que a leitura de uma obra de Cícero, Hortênsios, infelizmente perdida, despertou para a filosofia ao colocar a questão dos verdadeiros valores da existência humana, da busca pela felicidade completa, a eudaimonia. E durante longos anos, ele buscou a verdade pela razão e decepcionou-se por esta via. Vejam que o Agostinho, ele lembrou-se que sua mãe, Mônica, havia falado sobre Jesus. Então Agostinho ele tinha um certo apreço por Jesus como uma figura ética. E ele conta
que ele não estava ainda ligado à fé, mas por conta das palavras de sua mãe Mônica, ele foi ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, decepcionou-se. Decepcionou-se porque para ele a Bíblia é um livro escrito para crianças, repleta de metáforas, de uma linguagem muito pueril, em comparação, evidentemente, a Cícero, a Horácio, a Virgílio, a tantos outros poetas que abrilhantavam os olhos de Agostinho. Então, Agostinho, ele não dedicou-se à leitura das Escrituras Sagradas, tal como, digamos, um cristão deveria fazer, mas ele guarda em si um certo apreço por Jesus como uma figura ética. E o Santo Agostinho, ele ingressa em uma escola filosófica, uma escola chamada maniqueísmo, fundada por Manes ou Mani, do século III, que conquistou um grupo razoável de intelectuais. E o interessante é que o maniqueísmo, ele misturava conceitos do cristianismo, do platonismo e do zoroatrismo. E o que o maniqueísmo oferecia? Os maniqueus ofereciam uma cosmologia que via o mundo a partir de uma perspectiva materialista. Então, portanto, a cosmologia era uma proposta racional de explicar o mundo. Eles tinham um certo apreço por Cristo como um modelo ético. Inclusive, os maniqueus diziam que Jesus era o Filho da Luz. E também havia uma doutrina da felicidade, uma busca pela felicidade, uma busca em direção à eudaimonia. Vejam que é tudo o que Agostinho queria. Agostinho queria uma filosofia completa. Ele tinha um certo apreço por Cristo, ele precisava de uma explicação racional sobre o mundo, uma explicação materialista sobre o mundo, que desse ordem ao caos, que colocasse as coisas nos seus devidos lugares, e também que oferecesse uma doutrina da felicidade, uma certa sabedoria que nos trouxesse paz. E não vem ao caso, o Agostinho ele rompe com o maniqueísmo, né, por fatos que agora não me cabe explaná-los, e ele ingressa, portanto, em uma segunda escola, que é o ceticismo acadêmico. E este ceticismo acadêmico, que na verdade ele é um rompimento, um período da escola platônica. A escola platônica era uma escola dogmática, que sustentava, digamos assim, uma crença, né? E o ceticismo acadêmico ele é um rompimento, digamos, com esse dogmatismo da Academia de Platão, e ele instaura um ceticismo na academia, né? Com Arceselau e Carneades. E o que é fantástico, qual é a proposição por detrás, bem simplificadamente, evidentemente, porque há uma linha tênue, há necessidade, evidentemente, para discutir o ceticismo acadêmico, um certo tato, pegarmos alguns textos, e não vem ao caso também explanar o ceticismo acadêmico aqui, mas em linhas muito gerais, a proposição dos acadêmicos era que a verdade não poderia ser apreendida pelos homens. Então era um ceticismo acadêmico, era uma visão, digamos, negativa, né, sobre a verdade. A verdade não pode ser apreendida, a verdade não pode ser alcançada. E o Agostinho, ele também se decepciona com a academia, e ele depara-se com o neoplatonismo, posteriormente com o cristianismo. Ele nunca se desprende totalmente do neoplatonismo. Quando refiro ao neoplatonismo, eu estou fazendo referência a Plotino, né, que se colocou como um exegeta de Aristóteles e Platão, principalmente de Platão, e acabou fazendo uma nova filosofia. E esta visão plotiniana, ela não sai de Agostinho. Então Agostinho tem um cristianismo, digamos assim, platonizante, né?
O que é interessante percebemos aqui? Que quando Agostinho ele passa por essas três escolas em busca da razão, isso é muito legal porque apresenta-nos basicamente as três fases dos seres humanos. O próprio Kierkegaard ele apresentará as três fases dos seres humanos, dos homens, assim como Agostinho fez essa proposta, por assim dizer. Nós podemos interpretar estas três fases, a fase do maniqueísmo, do ceticismo e do platonismo barra cristianismo, como três fases que os seres humanos passam. A primeira, resumidamente, é uma confiança, digamos, cega em relação à matéria, decepciona-se com a matéria, cai, portanto, no ceticismo, e no ceticismo você percebe que é necessário transcendê-lo, ignorá-lo, por assim dizer, e entrar no platonismo.